Olá! Estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma personalidade do mundo do esporte, da cultura, enfim, do entretenimento e das outras áreas nos quais a gente está inserido. O programa de hoje vai discutir uma questão muito importante, que são as leis de incentivos culturais. E para falar sobre isso, eu trouxe uma especialista nisso, ela que trabalha na LS Nogueira, que é uma das maiores empresas de incentivos culturais que tem no país, e é a Sandra Rosa. Sandra, olá, Olá, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Sandra, vamos Obrigada começar... pelo convite, de estar aqui, é um prazer. Muito obrigado. Vamos começar perguntando, o que são as leis de incentivos culturais? Bem, o que são as leis de incentivos fiscais, Foi uma lei criada pelo governo, onde pessoas, tanto físicas como jurídicas, podem apoiar projetos estaduais, tanto das leis de ICMS e IR, na área de cultura, esporte, saúde e também nas ações sociais. Tá. As leis de incentivos culturais, elas normalmente, às vezes, muitas empresas não conhecem ainda que podem fazer isso, né? O que eu entendo é o seguinte, a empresa, às vezes, ela tem que pagar o imposto, seja o imposto de renda, seja o ISS, seja o ICMS. Aí, ao invés dela pagar, eu acho que ela paga, e na hora de recolher, explica um pouquinho o mecanismo disso, porque tem muitas empresas que não sabem que podem fazer isso. Exatamente. O que a gente, a especialidade da LS Nogueira é justamente levar para essas empresas esse conhecimento, que pode ser deduzido sim dos impostos de renda, a dedução, a direcionar e destinar para esses projetos, tanto para esporte, cultura, na parte do ICMS, que no caso a cultura e o esporte, que é aqui de São Paulo, pode ser deduzido 6%, 3% para o esporte e 3% para a cultura. Certo. Como é que uma pessoa que pensa um projeto cultural ou mesmo um projeto esportivo, o que ela tem que levar em consideração para que o projeto dela tenha esse incentivo, eu sei que primeiro tem que procurar uma empresa como a de vocês, mas o que ela tem que pensar? Bom, eu preciso de um patrocínio de uma empresa. Qual é o primeiro passo? Você diz, no caso, o proponente, para apresentar o projeto. Ele precisa ter um conhecimento de como porque como que nós trabalhamos hoje? A gente precisa entender qual a necessidade da empresa. O que a empresa busca nessa questão de sustentabilidade, de ações sociais, como que ela se engaja dentro da sociedade, o que ela quer, o que a empresa necessita para levar realmente como entretenimento de cultura, esporte no entorno dela. O proponente, tendo esse conhecimento, ele conhecendo, sabendo das necessidades, ele pode fazer um projeto que atenda a necessidade da empresa, e a LS Nogueira está justamente, ela faz esse trabalho de apresentar. Nós recebemos os projetos, fazemos uma avaliação dentro das empresas que já fazem parte da nossa carteira, e a gente consegue direcionar esse projeto para as empresas dentro do perfil que elas buscam atender ali a sua comunidade ou a população ali do seu entorno. Qual o maior número de projetos que vocês recebem? Assim? São mais ou são variados? São mais projetos ligados à cultura, mais projetos ligados ao esporte, muito mais ligado? Ontem nós estávamos conversando isso da diversidade de projetos, Nós temos assim na verdade, um número bem relativo com relação a projetos de esporte, de cultura. Mas o que a gente recebemos uma quantidade muito maior de projetos culturais. Porém, temos muitos projetos bons dentro do esporte, trabalhamos muito bem com projetos de criança e adolescente, trabalhamos também com muitos projetos de idosos. Então, assim, hoje eu não teria um número, olha, eu trabalho com o número X, assim, nós temos um equilíbrio dentro de quantidade de projetos. É lógico que a cultura, ele tem um número bem maior. Uma coisa também que me chama a atenção, eu conheço a LS Nogueira, conheço o trabalho de vocês, que são muito requisitados, mas vocês trabalham também com a área de filantropia, Por exemplo, acho que um dos clientes de vocês é o Hospital do Câncer de Barreto. Sim, aliás, sim. tem um trabalho fantástico, Sim. É um hospital de referência. Eu queria que você me falasse também um pouquinho dessa área, porque muitas vezes assim, as pessoas têm um trabalho
Porque a gente sempre pensa, quando pensa em lei de incentivo, a gente sempre pensa nos projetos culturais. Mas também tem projetos culturais que podem auxiliar a filantropia. Sim, Eu queria que você sim. me falasse um pouquinho como é que é Então, isso. hoje nós fazemos um trabalho de captação para o projeto do Hospital de Barretos, né, do idoso. Já são nossos parceiros há mais de 6 anos. Além do projeto do Hospital de Barretos, também trabalhamos com outras instituições na parte da saúde. Captamos projetos do PRONON, que é referente a projetos de oncologia, né, voltado ao câncer, e também projetos de PRONAS, que é de mobilidade, de pessoas com deficiências físicas. Então, assim, instituições como hospitais, Grupos grupos culturais, culturais, artísticos. então, assim, são todos instituições que a gente pode, sim, podem ser elaborados projetos para essas instituições, para essas ONGs, nesse sentido, do idoso, da criança e do adolescente, do PRONON e do PRONAS. O que eu acho que a gente sente muita falta de que, assim, o conhecimento, né? A gente percebe que muita gente não tem esse conhecimento, não conhece as leis, né? E nós temos aí em todos os sites, tanto do governo, que é municipal, do estadual, todas essas leis descritas de como é o funcionamento de cada uma delas. Na realidade, o que eu percebo é que há uma dificuldade de entendimento sobre as leis, não só por conta dos empresários, que muitas vezes não sabem que parte dos impostos deles pode ir para um incentivo cultural, mas também dos artistas, dos produtores, das organizações, que muitas vezes não sabem também como ter acesso. Há uma dificuldade. Eu fiz parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais, e até foi na época que o Gilberto Gil era ministro da Cultura, e eu me lembro que lá a gente pensava muito, e ainda há um questionamento muito grande sobre a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet ela acabava sendo utilizada só por grandes empresas, por grandes artistas, por grandes produtores, e o artista geral, o artista mais simples, enfim, um artista que não tem acesso a essa informação, a como fazer um projeto, ele não tinha acesso e também não tinha. É importante dizer que sim, a gente discutia, e eu fiz parte de um grupo que discutia a discriminação da Lei Rouanet, porque ela discriminava esse artista menor porque nunca tinha acesso, e regionalmente também. Você tinha 80% de tudo que se circulava em termos de Lei Rouanet no sul e sudeste, e o nordeste, por exemplo, raramente tinha projetos culturais apoiados pela Rouanet, eram coisas pequenas. Eu sei que houve uma mudança na lei nos últimos anos, eu estou falando isso, eu fiquei lá fazendo parte dessa comissão durante o ministro Gil e depois o Juca, mas depois eu não acompanhei um pouco mais. Houve uma reformulação da Lei Rouanet, né? Houve, inclusive, assim, com a modernização da automação, a quantidade de projetos aumentou, o valor da dotação também aumentou, a possibilidade dos pequenos também ter a oportunidade de ter seu projeto apoiado pela Lei Rouanet também está bem melhor. Entendeu? Então, hoje, os critérios são outros. A forma de se inscrever o projeto, a transparência, a questão da prestação de conta também vai ajudar muito eles a realmente deslanchar os projetos deles. Então, hoje, com essa nova mudança que trouxe da Lei Rouanet, a possibilidade do número de projetos aumentar é bem maior. Ah, que maravilha. Isso é muito isso é legal. Muito bom porque isso democratiza Mas mesmo um pouco assim, mais. O que a gente percebe pelos números, né? O valor que, se você hoje pegar o valor de projetos que nós temos aprovados, né, em torno de 1.800.000 projetos, e o valor que está disponível, né, para ser liberado, mais de 1 bilhão. E até hoje, nós estamos já no segundo semestre do ano, a gente tem 12% só desse valor apoiado. Entendeu? Então, ainda o número é muito pouco de projetos que estão sendo apoiados. Apesar de ter sido aprovados mais de 1.800.000, o que se precisa? Que as empresas percebam que existem bons projetos de Rouanet que precisam ser realmente apoiados, que fazem a diferença na sociedade, que fazem a diferença no entorno de onde aquela empresa está. Exatamente, né? Eu acho que também precisa ter um pouco mais de informação, porque muitas vezes um empresário ele reclama, né? Ele diz assim, olha,
eu pago imposto, não sei para onde o meu imposto vai e tal. Aliás, uma forma dele saber para onde o imposto Com dele certeza. vai é ele pegar um bom projeto, né? E falar assim, não, eu quero apoiar esse projeto, eu vou colocar um investimento aqui nesse projeto. E, inclusive, também acompanhar, né? Porque é uma forma dele acompanhar, inclusive, para onde está indo e como está sendo empregado o dinheiro dele, né? Exatamente. Os projetos, eles variam, você falou aí em números, né? Mas, assim, o projeto, ele varia de, sei lá, um projeto de 100 mil, 200 mil, até 1 milhão, 2 milhões. Me fala, assim, um projeto muito grande de valores, assim, o cinema ainda é o que pede mais dinheiro, é isso? É o mais caro, não é o que pede mais dinheiro, é o que é mais caro de se fazer? É o cinema. O cinema é mais caro, né? Mas dentro da regra ali da Rouanet, um valor mínimo agora, né? Depois com essa nova modernização, o valor mínimo de um projeto que uma pessoa, um produtor, um artista, fazer, ele está em torno de 1,5 milhão. Ele mínimo? Mínimo. Ele pode escrever um projeto de 1,5 milhão, né? Tá. E o máximo aí 40 milhões. Nossa, são números realmente que os artistas precisam ter acesso e olhar com bastante atenção, né? Eu acho que é muito importante a gente falar, porque isso foi feito exatamente para o povo, para democratizar, para que as pessoas tenham um pouco mais de acesso, né? A gente está falando muito em Lei Rouanet. Me fala um pouco sobre as leis municipais. Aqui Seriam estaduais, né? Vamos no estadual. O estado de São Paulo, por exemplo. Aqui a gente tem a lei, eu me lembro que, se eu não me engano, é a Lei Mendonça, isso ainda é esse nome mudou? PROAC. É o PROAC. Agora mudou PROAC. Como é que funciona o PROAC? O PROAC também é um programa muito interessante de se trabalhar aqui em São Paulo. Só que, assim, ele é muito limitado, né? Nós temos aí um prazo mas, assim, a demanda é muito grande. Alguns produtores preferem trabalhar com o PROAC, porque diz que é mais fácil, outros já preferem o Rouanet. O PROAC ele é um projeto que funciona aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. É ICMS, ele tem né? ICMS, ele tem um valor de dotação, que é o qual a gente trabalha um período de 6 meses, né? 100 milhões foi disponibilizado este ano, para a gente, para tentarmos trabalhar esse percentual, esse valor. Deixa eu só explicar um pouquinho para as pessoas que é mais comum, que estão pensando em apresentar um projeto. 100 milhões é para o estado de São Paulo, é o que o governo fala, olha, eu tenho 100 milhões que eu vou abrir mão de impostos, né, estaduais, me corrija se eu estiver errado, né? E as pessoas que tiverem projetos, ou as empresas, né, que quiserem apoiar projeto, eu tenho aqui 100 milhões que se ela dever, sei lá, 2 milhões, desses 100 milhões ela pode colocar 2 milhões que vão ser, 3% que vão ser debitados, né? E aí o artista, porque é importante, porque eu estou falando mais em termos do artista aqui, acho que, ou do produtor que não entende muito, aí ele fala assim, bom, qual é o meu primeiro passo? Primeiro eu tenho que fazer um projeto, né? Um script, antes de aprovar, eu acho que apresentar para uma empresa como a Hélice Nogueira, que vai entender, vai falar assim, seu projeto é bom, porque ele pode ir direto, mas é muito difícil o primeiro passo, se você ir lá e acertar, né? Tem algumas situações que os projetos já chegam aprovados para a Hélice Nogueira. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Tem 80% dos projetos chegam aprovados, já tudo certinho, porque a Hélice Nogueira, como ela é uma empresa especializada em captação de recursos, então eles já chegam com um projeto, fazemos a avaliação do projeto para ver se atende às necessidades da empresa, e da empresa não é Hélice Nogueira, mas dos nossos clientes. Perfeito. Né? Fazendo essa avaliação, a gente dá um ok, começamos a trabalhar essa captação. Mas também existe aquele proponente, que é o novato, que muitas vezes não conhece o procedimento, como proceder, buscar aonde. Então nós damos toda essa orientação. Muitas vezes também temos parceiros que podem nos ajudar também nessa questão de informar quais os passos que ele deve dar para aprovar o projeto dele, né, que o projeto seja apresentado, para que depois a gente possa trabalhar na captação desse projeto.
Ah, tá? que ótimo, Mas que é ótimo. muito bacana, é um trabalho muito legal. Que ótimo, que ótimo. Tá? E tem também a do ISS, que é a municipal. É a municipal. Ela é a mais simples, né? Na verdade, nós ainda não trabalhamos com nenhum projeto da municipal que realmente a gente está aguardando Ela a está para a regulamentar, regulamentação. é uma coisa, É, mas que eu acho que vai ser muito interessante, que vai mexer, que eu acho que sim, com IPTU e ISS. ISS, né? Ou seja, são leis e são impostos que a gente paga, né? Todos nós pagamos, Exatamente. todos os cidadãos, é importante. O Brasil, ele é um dos países do mundo onde se paga mais impostos, né? Tanto é que tem um impostômetro Demais. aí que a gente sabe. Então, uma das formas da gente ver diretamente para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, né, é você direcionar para a área da cultura, para a área do entretenimento, enfim, do Do esporte, né? esporte, Eu queria que você falasse exatamente. também um pouco do esporte. Aliás, nós que em breve entrevistaremos aqui o ex-ministro do esporte, deputado federal Orlando Silva, que vai falar um pouco sobre conjuntura política, mas eu me lembro que, por exemplo, ele foi um dos responsáveis para que a Copa do Mundo acontecesse aqui. E eu me lembro que houve um período que havia muitos projetos esportivos, havia muita coisa. Ainda tem isso? Houve uma facilitação com a lei do esporte? Sim, sim, assim, não só facilitou, como a gente vê assim, a transformação, né? Transformação de jovens, de crianças, de comunidades. Porque através das leis de incentivos, o que é que a gente percebeu? Que o número de comunidades, o número de ONGs, né, que hoje são atendidas pelo esporte, através das leis de incentivos fiscais, ela aumentou muito. Então, assim, faz toda a diferença mesmo. Nós temos, assim, vários projetos de esportes, assim, núcleos de projetos de esportes que acontecem há mais de 5 anos em uma determinada empresa, porque ela está vendo a diferença, né? Ela vê as suas crianças se desenvolvendo dentro daquele projeto que foi incentivado pela questão dos incentivos fiscais. Então, assim, faz toda a diferença mesmo. Me fala uma coisa, qual é a principal vantagem, né? Vamos falar disso porque o empresário ele fala assim, não, mas o que eu ganho, né? O que eu ganho incentivando esse projeto? E aí assim, e aí é importante, estou falando com o empresário, olha, eu vou dizer assim, aí eu queria que você dissesse para ele, qual é a vantagem que ele leva, né? Além de ter um acompanhamento, como eu disse, direto do dinheiro que ele está pagando por imposto num projeto, mas qual é a principal vantagem que ele pode levar? Olha, a principal vantagem do empresário é saber que aonde o dinheiro do seu imposto realmente está sendo empregado, entender a importância do trabalho que é feito com relação a esse projeto, para essa comunidade em torno onde está a empresa, é ele entender a diferença que faz realmente na vida da sociedade, tá? Porque o que acontece muitas vezes? Quando o empresário ele investe e ele não vê um retorno, não é só um retorno, eu acho que não é só financeiro, não. É aquele retorno social, né? E isso é importante, ele precisa saber, ele precisa ter esse retorno. Né? Também tem a questão da logomarca dele, que é exposta em todos os projetos, a exposição da marca. Essa marca fica consolidada dentro ali da sociedade, dentro da esfera ali onde está a empresa. Os colaboradores muitas vezes também podem fazer parte desses projetos. Então, assim, a importância dele realmente estar inserido, né, numa responsabilidade social, tá dentro mesmo da sociedade nessa questão do incentivo fiscal. E o mais importante, né, não ter custos com essa ação. Perfeito. Isso é muito, muito bom. Perfeito. Você tem mais ou menos assim um número em reais de quanto a cultura movimentou com as leis de incentivos Esse ano? este ano? Olha, pela parte do ICMS, que é o PROAC e o PI, foram liberados 160 milhões, que a gente sabe que é em torno de 6 meses, esse dinheiro realmente ele é todo usado. E no Rouanet, em torno de 1 bilhão e 800 milhões foram liberados, porém até o momento 252 milhões Então, foram.
Olha, para você aí utilizados. que é um artista, para você que é uma empresa, é muito dinheiro que a gente paga de imposto. Muito, Muito dinheiro que a gente paga de imposto. E a gente está falando aí de 4%, de 6% do que a empresa paga, que ela pode destinar para a cultura. Então é muito importante você começar a pensar nisso, pensar de direcionar esse investimento, esse dinheiro para uma causa, né, que é uma causa social, que é uma causa de esporte, que é uma causa de saúde, né, e para melhorar o nosso país. Eu queria que você falasse, eu falei aqui, eu tomei aqui a liberdade de falar do Hospital de Barretos, porque eu sei que ele é referência em câncer, mas eu queria que você falasse um pouco de um projeto que vocês lá na LS Nogueira têm assim, muito orgulho de estar apoiando, de estar patrocinando, de já estar fazendo há algum tempo, ou de que vai fazer, né? Eu sei que vocês têm lá um sobre diversidade, né? Eu não vou dizer quem que vocês estão trabalhando, mas eu queria que você falasse de algum projeto assim que vocês acham interessante nessa área social. Eu vou falar de um projeto que particularmente, né, eu já acompanho há um bom tempo, que nós trabalhamos com ele, o Lar Betânia. É um projeto que trabalhamos com projetos do FUNCAD, onde é desenvolvido toda a parte. No começo era só como que eu posso dizer? Ele era tipo de um abrigo que nós dávamos assistência nessa questão de alimentação para criança, algumas atividades. Hoje não. Hoje ele já se tornou um núcleo onde tem cursos profissionalizantes, né? As empresas hoje apoiam esse Lar Betânia justamente porque, além de ser um abrigo, de dar assistência a essas crianças, eles fazem todo um trabalho com as famílias e também, dentro dessas famílias que são atendidas, tem os jovens, né? Os jovens ou os pais que estão desempregados. Então, eles criaram esse núcleo de capacitação de profissionalizante. Então, é um dos projetos também que nós trabalhamos que, graças a Deus, tem rendido assim, muitas coisas positivas. As empresas têm gostado muito do trabalho que é feito. E dentre esses tem vários, né? Como de esporte. Trabalhamos com o projeto de Taekwondo há mais de 6 anos para uma empresa que ela está vendo o crescimento das crianças, porque não é um projeto pontual, que ele acontece só esse ano, o ano que vem não tem. Ele tem uma continuidade e isso é muito importante, porque o que acontece? A empresa ela vê o desenvolvimento das crianças dentro daquele projeto, vê aquele núcleo crescer. Tá? Então se transforma formando, né? Vai formando talentos e isso é muito bacana. Entre outros também tem a parte da cultura, que temos bons espetáculos, balés, dança, peças teatrais. Então assim, o leque é muito grande nessa questão cultural e ótimo, esportiva. e isso é importante também falar e diretamente agora para as empresas, para os empresários que têm vontade de colocar o seu imposto, né, o que você paga de imposto no projeto cultural, que a LS Nogueira tem aí essa camada, ou seja, desde a área filantrópica, passando pela área de cultura e outras áreas importantes, né? Então, o que eu queria, já partindo já para a parte final da nossa entrevista, que eu queria que você falasse, agora direcionado mais aos artistas, né, aos produtores. O que ele precisa assim, ter como fundamental? Ele diz assim, bom, eu até agora que estive ralando aqui e tal, e muitas vezes procurando estar num determinado espaço, batalhando por um espaço, o que ele precisa para ele pensar como projeto, como produtor mesmo de projeto? Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Olha, primeiramente ele tem que ser muito comprometido e sim, fidelidade com o trabalho dele, né? Porque assim, é muito sério o nosso trabalho de levar os projetos para uma empresa. E assim, e o network dele, ele tem que ter um bom conhecimento, ele tem que ter um entendimento, interagir de uma forma bem clara, né? Ele tem que ter um histórico de projetos que sejam já muito... Muitas vezes pode ser que ele não tenha o primeiro projeto dele, né? Ele vai estar apresentando, sabemos que é muito difícil
proponente direto na empresa e conseguir o apoio. Então fazemos esse trabalho. Então, desde que ele tenha a qualidade, tudo na legalidade, tudo certinho, projeto aprovado, se tiver dificuldade nessa questão de captação, é só nos procurar, que esse é a nossa expertise. Com certeza vamos orientá-lo da melhor forma possível. Então, estando tudo legal, ele tendo bom conhecimento, é importante também não só fazer um projeto por fazer, mas pesquisar. Maravilha. Pesquisar, compreender o nosso mercado aí fora, o que é a empresa, o que as empresas estão buscando na área social, na área de sustentabilidade, ou então mesmo nessa questão de saúde, o que as empresas estão buscando, né? E nos procurar também, que a gente pode dar essas dicas. Maravilha. Falamos aqui hoje sobre projetos culturais com a Sandra Rosa, que é da LS Nogueira, né? Aliás, a LS Nogueira que também apoia um projeto lá da Revista Raça, que é o Brasil Diverso. Revista Raça que já está nas bancas, né? Procure, se você não encontrar, entre no site, peça a sua, em 2 dias a gente está enviando para você. E eu queria agradecer e a gente vai falar muito mais sobre isso, até porque hoje também nós temos projetos lá na Revista Raça que são projetos que já está com a lei de incentivo e aqui a gente quer tocar. É verdade. Muito obrigado e o programa volta a semana que vem e o mês que vem a gente tem muitas novidades porque o Raça na TV estará completando 1 ano de existência. Muito obrigado, Sandra, e obrigado a você. Obrigada, Vanessa, obrigada.